A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem em um piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance. Das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Boa tarde a todos e a todas vocês que estão conectados. Obrigada por nos acompanhar até aqui no nosso SEAB Febraban 2021. O próximo painel vai debater as CBDCs e as NFTs, stablecoins e os impactos dos ativos digitais no mercado. Para moderar, eu convido meu colega Leandro Vilaim, diretor executivo de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban. Boa tarde, Leandro, seja bem-vindo. Boa tarde, Mona, obrigado a todos. Bom, seguimos aqui com a programação do SEAB Febraban 2021. E nesse painel vamos falar sobre os impactos dos ativos digitais no mercado financeiro. E para começar, alguns países como China, Índia, Estados Unidos e o próprio Brasil estão discutindo a criação da chamada CBDCs, a sigla para Central Bank Digital Currency, as moedas digitais emitidas pelos próprios bancos centrais. Por aqui, o Banco Central do Brasil criou um grupo de trabalho para discutir o tema. Enquanto isso, o NFT, o token não fungível, ganha espaço como ativo digital. Qual o estágio dessas discussões no Brasil e no mundo? Quais são as diferenças das CBDCs e as stablecoins para as criptomoedas? O que podemos dizer que algumas são mais seguras e mais confiáveis com relação a outras? Há mais risco? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas são Aristides Cavalcante, chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central, André Portilho, sócio do BTG Pactual, Keiji Sakai, Country Head da R3 e Luiz Condic, diretor de produtos listados e dados da B3. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar então com aqui uma pergunta para o Aristides, que eu acho que vai contribuir muito com a gente. Boa tarde, Aristides. Antes de mais nada, eu queria começar a perguntar, há 2 semanas atrás, o Banco Central anunciou a iniciativa das CBDCs, a Central Bank Digital Currency. Qual é a proposta do Banco Central? Foi criado um grupo de trabalho para discutir a moeda digital, as chamadas CBDCs, a moeda emitida pelos próprios bancos centrais. Quais são as principais diretrizes que vocês estão assumindo? Qual, na sua opinião, é a diferença desses ativos, das criptomoedas? Fica aqui à tua disposição, Aristides. Segue daí. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro, André, Luiz, Keiji e a todos que nos assistem. Acredito que quando o Banco Central coloca a Central Bank Digital Currency na sua agenda, ele está enfatizando o seu papel de fomento à inovação no sistema financeiro nacional. Acreditamos que as CBDCs são uma inovação extremamente relevante para o desenvolvimento de novos modelos de negócios. Sendo assim, o grupo de trabalho analisou vários aspectos relativos à CBDC, suas tipologias, características, e através do comunicado feito há algumas semanas, compartilhou com o mercado a sua visão sobre algumas diretrizes, sobre alguns pilares relativos à moeda digital no contexto da economia brasileira. Uma delas é uma CBDC, ela tem que ter um acesso ao varejo, às pessoas físicas, jurídicas, mas é importante destacar que esse acesso se dá sempre através das instituições participantes do sistema de pagamento. Como enfatizou até o diretor João Manuel hoje num painel anterior, não é papel do Banco Central oferecer serviços de pagamento ao varejo, mas acreditamos que ofertar uma CBDC
para que as instituições participantes do pagamento possam desenvolver novos modelos de negócio, novos serviços financeiros, é algo extremamente relevante. Dentro desse contexto, uma das características da CBDC é não ser remunerada, ou seja, não tem incidência de taxa de juros, porque, apesar de alguns bancos centrais discutirem a taxa de juros numa moeda digital como instrumento de política monetária, o Banco Central acredita que os instrumentos atuais atendem às necessidades do país. Outro aspecto que se discute bastante são os aspectos de privacidade. O Banco Central acredita que a emissão da CBDC tem que ser aderente à Lei de Sigilo Bancário e à Lei Geral de Proteção de Dados, porque a Lei de Sigilo Bancário traz um equilíbrio extremamente importante sobre o aspecto de privacidade do cidadão e mecanismos de controle à prevenção e à lavagem de dinheiro. Outro aspecto, agora focando um pouco mais nos aspectos tecnológicos de uma CBDC, é importante destacar que o Banco Central que acredita que a CBDC pode habilitar, pode impulsionar novas tecnologias como smart contracts, internet das coisas, a ideia de dinheiro programável, principalmente utilizando para desenvolver processos chamados delivery versus payment, ou seja, a troca de ativos digitais, que é uma tendência natural que começamos a ver no sistema financeiro ao longo do mundo, ao longo do globo, e uma CBDC pode fomentar esses processos, diminuindo custos de reconciliação na transação de ativos digitais. Outro aspecto importante que aqui destaco é o aspecto da interoperabilidade com outros ativos digitais e com outras moedas soberanas digitais. E é importante destacar que essa interoperabilidade não é só do ponto de vista de modelo de negócio, mas também sobre o aspecto tecnológico. E aqui eu faço um destaque que muitos colocam assim como blockchain é uma possível tecnologia, e aqui talvez tenha um grande desafio, trazer realmente uma interoperabilidade que atenda a todas essas necessidades do sistema financeiro. E, claro, o aspecto de segurança cibernética como extremamente relevante. A gente acredita que qualquer CBDC é uma infraestrutura crítica de mercado que tem que ter os padrões mais altos relativos às questões de segurança cibernética. E, por fim, na segunda parte da pergunta, eu acredito que com a CBDC emitida por um banco central, ela traz um meio de pagamento aceito dentro de uma jurisdição, emitido pela autoridade monetária do país, que traz mais segurança, principalmente ao cidadão e ao desenvolvimento desses novos modelos de negócio. Os criptoativos nem sempre têm uma entidade emissora, nem sempre você sabe quais são os processos de governança, e uma característica também, que é a volatilidade de muitos desses criptoativos, e os torna muitas vezes ineficientes como meio de pagamento para o fomento desses novos modelos de negócio. Muito obrigado, Aristides. Acho que tem muito trabalho aí pela frente e eu tenho certeza que o setor e toda a indústria vai estar ajudando no que for possível aí ao Banco Central. A segunda pergunta que eu vou colocar vai ser para o Keiji. Keiji, você é representante de uma plataforma global de blockchain, né? E, obviamente, imagino que você está falando com seus pares ao redor do mundo com relação aos avanços, à utilização do blockchain no caso do CBDC. O que você nos traz de novidade aqui em termos de plataformas globais e o que está acontecendo no mundo com relação aqui aos CBDCs, o que já foi feito? Ok. Bom, primeiro, queria agradecer a Febraban pelo convite. Para mim é uma honra retornar ao CIAB, um evento que eu adoro, sinto muito saudade dos eventos presenciais, espero que a partir do ano que vem a gente consiga se reencontrar, fazer networking. Acho que é esse o objetivo que a gente tem para o ano que vem. Falar de CBDC, novidades, cara, toda semana a gente tem notícia nova, então toda semana a gente tem que procurar informações, leituras, etc., artigos. Essa semana saiu um artigo do BIS a respeito de recomendações, alguns estudos adicionais. Bom, o que a gente tem a dizer? Primeiro que a R3, para quem não conhece, a R3 nasceu como um consórcio global de bancos para estudar blockchain. Esse negócio foi evoluindo, tá? Até que os bancos chegaram à conclusão que eram necessários algumas funcionalidades que as blockchains públicas que existiam até então não atendiam. Tá? Então, a R3 pivotou e virou uma empresa de software distribuindo uma plataforma de blockchain chamada Corda. E, recentemente, na verdade, em meados do ano passado, foi criado um grupo de trabalho global, multiplataformas, multiempresas, com reguladores, bancos, empresas de tecnologia e consultoria do mundo inteiro,
para discutir CBDC, quais são os aspectos e as diferenças de CBDCs que poderiam ser implementadas de um país para outro. Então, CBDC. E o interessante é que nesse estudo a gente identificou até 64 sabores diferentes de implementação do CBDC, é um negócio bacana. Bom, de qualquer forma, os estudos avançaram e a gente vem acompanhando várias implementações globais. A gente falou dos principais cases, claro, no CBDC de varejo, claramente a China está bem à frente, ela já está numa fase de piloto, sorteando os iens, os yuans eletrônicos, o DCEP, que é a moeda digital chinesa, fazendo loterias para que a população e as empresas utilizem essa moeda digital no dia a dia. A gente acompanha muito mais o iCrona, o caso da Suécia, que foi desenvolvido na nossa tecnologia. A Suécia ela tem como característica que a maior parte dos pagamentos hoje em dia é realizado por meios eletrônicos. Tá? Então, o dinheiro físico começou a sumir e aí o Banco Central da Suécia iniciou um projeto de CBDC. Ele está em fase de piloto e não existe ainda um cronograma de implementação e produção. Tá? Os pilotos vão rolar mais algum tempo até eles identificarem que vamos assim, o projeto está estável o suficiente para começar a operação. Tá? Do lado de atacado, a gente vê muito mais ações acontecendo. Né? Na Ásia, com Tailândia, Singapura, Hong Kong, na Europa, com o Banco da França, o Banco Central Europeu, tá? No Canadá. O que a gente percebe? Até a questão que o Aristides falou a respeito de interoperabilidade, a questão de payment versus payment, a troca de moedas entre países, é uma questão que está sendo muito discutida. Tá? Na Ásia existe uma discussão com 4 países, Hong Kong, a China continental, Tailândia e os Emirados Árabes Unidos, tá? De criação de um ambiente para experimentação das trocas de moeda através de CBDCs, das moedas digitais, através de uma conectividade entre os quatro reguladores. Tem um caso recente, que foi anunciado, acho que há 2 semanas atrás, do Banco da França com o Swiss Bank, o Banco da Suíça, o Banco Central da França com o Banco Central da Suíça, incluindo aí a SDX, que é a Bolsa Digital Suíça, também de utilização de CBDC para essas operações interfronteiristas, tá? De atacado. Tá? Então, sim, as novidades acontecem todo dia. Eu acho que é um potencial enorme, acho que a gente está num bom momento para discutir, acho que o Banco Central brasileiro está num bom momento para iniciar o projeto. Tá? É claro, tem muita discussão, muito desafio ainda para a gente superar, mas a gente já superou tantos outros, desde SPB, PIX, Open Bank, então que venha o CBDC também. Legal, Keiji, obrigado. Eu acho sensacional esse teu comentário, realmente ter 64 casos de uso diferente, uma proliferação de oportunidades. São 64 modelos diferentes de implementação do CBDC. Sensacional, muito legal. E agora eu vou passar, não posso deixar aqui, estou ansioso para escutar um pouco o André Portillo, que é lá do BTG. André, o BTG Pactual foi um dos primeiros bancos que criou um fundo de investimento e vem investindo bastante, dedicando uma boa atenção aos criptoativos. Fala um pouquinho dessa experiência, o que vocês têm observado, como é que está a demanda, como é que funciona lá um pouco esses fundos de investimento. Bom, obrigado, Leandro. Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês hoje. A gente começou a olhar mais forte esse mundo de criptomoedas. A gente prefere chamar até de criptoativos, tá? Porque a grande maioria até podem vir a ser moedas, vamos entrar nessa questão aqui, mas hoje não o são. Então a gente prefere chamar de criptoativos. Agora, assim, a gente começou a olhar isso lá em 2017, se não me falha a memória, e num ambiente muito polarizado, assim. Então, tinha, assim, ou a turma que achava que isso ia resolver todos os problemas do mundo, ou a turma que achava que não, isso não serve para nada, isso serve para financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. E a nossa primeira percepção foi assim, não dá para você começar a querer estudar qualquer tecnologia com um viés já muito definido ou com dogmas em cima disso. Então, assim,
vamos apagar tudo, vamos tentar estudar, entender o que a tecnologia faz, o que ela pode fazer ou o que ela não faz, para aí a gente ver qual o impacto isso pode ter, obviamente, na indústria e no nosso negócio, né? Então, foi um processo assim, de muita interação. A gente teve uma experiência ali em 2019, a gente emitiu uma moeda, um token nosso, que foi, a gente tokenizou um portfólio de imóveis aqui no Brasil, emitimos em Cayman. Foi um aprendizado muito bom, tá? E deu a percepção para a gente que, olha, independente do case aí de Bitcoin, essa coisa toda, tem uma tecnologia que foi construída em torno disso que funciona, já tem um estágio de maturidade que dá para fazer alguma coisa prática. Então, assim, parece que isso vai caminhar, impactar o mercado de alguma forma, e a gente, como instituição financeira, tem que prestar atenção no que está acontecendo. Mais recentemente, aí, principalmente pós-pandemia, voltou o case todo de Bitcoin em relação a todos os estímulos macroeconômicos ao redor do mundo, principalmente no mundo desenvolvido, e a gente começou a ter demanda de cliente, como é que eu posso acessar esse mercado de uma forma mais segura, que eu não tenha tanto problema para fazer, e daí culminou com o lançamento dos fundos, tá? Agora, a nossa visão lá é muito pragmática. Tá? Tem uma tecnologia nova, que a gente, na nossa percepção, é uma tecnologia que tem muito para amadurecer ainda, já está num estágio, a gente faz muita analogia, por exemplo, com o que aconteceu com a internet. Tá? Agora, primeiro, não dá para entrar com viés, tem que entender o que dá para fazer. Hoje a nossa visão é até uma visão muito mais de convergência, tá? Ou seja, tem uma coisa bacana que foi feita aqui meio que à margem do sistema financeiro tradicional, mas que está aí, existe, não adianta falar que não existe, que ainda tem muito para desenvolver ainda em governança, compliance, esse tipo de coisa. Do outro lado, você tem um sistema financeiro que está se digitalizando, está avançando muito, tá? E que, bem ou mal, já sabe fazer as coisas de uma forma segura, legal, que funcione. Faz sentido imaginar que você vai ter uma convergência desses mundos. Tá? E aí, como é que você vai aplicar isso no teu negócio para melhorar, fazer produtos melhores, dar acesso melhor para as pessoas? Então, assim, a gente está muito animado com o que está acontecendo, não só no mundo, mas aqui no Brasil também. Acho que as iniciativas agora, não só do Banco Central, mas da CVM também, dá segurança para a gente disso, porque assim, o regulador que entende a tecnologia, sabe o que está acontecendo, está conectado com o que está acontecendo lá fora, e conectado com o mercado e com uma postura de, não vou dizer nem ajudar, mas não coibir a inovação, tá? Assim, para mim não pode ter um ambiente melhor para a gente fazer negócio e desenvolver do que esse. Então, tentando dar uma resumida, é isso. Legal, muito legal, André. Acho que, realmente concordo com vocês, acho que aqui tem um certo fator de imprevisibilidade, então tem que estar aberto. Acho que lembra muito um pouco também a entrada da internet no sistema financeiro, lá na década de 80, que a gente não sabia exatamente. E se você me permite, eu faço muita analogia com isso, até para explicar para a turma mais da velha guarda do banco o que é aquilo, né? Eu uso muita analogia que facilita a gente raciocinar. Eu falo assim, cara, a gente está ali no meio para o final dos anos 90, se eu tiver que comparar alguma coisa com a internet. Só que, vamos lá. Olha o que a internet fez com todo mundo da informação de mídia nessas últimas décadas. Não precisa falar mais nada, né? Está dada a mensagem. Então... Muito legal. Bom, eu vou passar agora para o Luiz, né? O Luiz, e do lado da B3, como é que tem sido essa movimentação dos investimentos com a chegada desses criptoativos, né? E essa discussão da moeda digital, do CBDC, como é que vocês estão avaliando isso daí, pela B3? Legal. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite para esse painel, um tema bastante importante para a B3, que está sempre ligado a inovações, a evolução do mercado, e criptoativos e CBDC são inovações extremamente relevantes. Como um primeiro exemplo, a B3 trabalhou com o mercado e reguladores, permitiu os primeiros ETFs ligados a criptoativos, dando para mais investidores acesso a produtos referenciados aos preços de cripto dentro do mercado regulado. Então, nós temos já 2 ETFs negociando na Bolsa. Em abril foi emitido o Hash 11 da Hashdex, ligado ao índice de cripto da Nasdaq. Esse ETF captou cerca de 600 milhões de reais na primeira emissão de cotas, com 30 mil investidores. Negociou 159 milhões de reais no primeiro dia. Foi o terceiro ETF mais negociado na estreia da Bolsa. E ontem foi listado o QBTC11 da QR Capital, foi o primeiro ETF 100% referenciado a Bitcoin, ligado ao índice de contratos futuros de Bitcoin da CME, captou 104 milhões de reais. E no Brasil, além de ETFs, também tem fundos ligados aos preços de criptomoedas, como o André mencionou. Fora do Brasil, além de ETFs e fundos, alguns mercados regulados têm também futuros, opções, derivativos de balcão.
que podem ser possibilidades também em avaliação. Então, criptoativos estão cada vez mais próximos do mainstream, cada vez mais mainstream, e além de retail, cada vez mais institucionais envolvidos também, grandes bancos de investimentos têm ido nesse sentido. Um banco internacional anunciou que vai oferecer fundos de Bitcoin para os clientes, outro que já começou a operar futuros derivativos de balcão de Bitcoin e criptoativos, outro está avaliando negócios de trading, custódia, financiamento de criptoativos. Então, são instituições que estão reagindo às demandas dos clientes, e a B3 está nessa linha também, de viabilizar para o mercado produtos ligados a criptoativos na nossa infraestrutura e no mercado regulado. Então, a gente está ligado à evolução desse mercado e potencial consolidação de criptoativos como uma nova classe de ativos. E sobre CBDCs, a B3 também vê com muito bons olhos, é uma grande oportunidade, uma nova tecnologia, com muito potencial para inovação, utilização de smart contracts, dinheiro programável, como a Aristides comentou, uma extensão da moeda física pode facilitar acesso a meios de pagamento digitais. É muito importante uma fase de estudos criteriosa, como a Aristides comentou também, para aprofundar temas de privacidade, segurança, lavagem de dinheiro e o risco de desintermediação bancária, impacto em depósitos e no multiplicador bancário. E a gente vê um movimento global no sentido de CBDCs. O BIS diz que 90% dos bancos centrais do mundo já começaram a olhar projetos de CBDCs. A China já está fazendo o teste do renminbi digital, o ECB já fez consulta pública sobre o ouro digital, os Estados Unidos está estudando o dólar digital. É muito bom que o Brasil também está na vanguarda desse movimento, mantendo a tradição de inovação e eficiência do nosso mercado brasileiro. E a B3 tem diálogo com o grupo de trabalho do BC sobre o real digital e com ótimas expectativas sobre a evolução desse projeto e o impacto positivo no mercado do Brasil. Obrigado, Luiz. Bom, eu vou agora fazer uma pequena polêmica. Isso aqui não teria graça se não tivesse uma pequena polêmica, né? Então, eu acho que a gente podemos falar um pouco dos criptos ativos, mas não podemos deixar de falar um pouco da volatilidade. Se tem um lado de alguns investidores e do mercado que comenta sobre a volatilidade, a falta de regulação, e, enfim, tudo que está por trás da instabilidade das moedas do criptoativo, mas também tem um outro time que fala das oportunidades aqui dos criptoativos e das valorizações que ocorrerão ao longo do tempo, né? Então, eu vou começar aqui pelo Keiji, para escutar um pouco de cada um de vocês, eu vou passar para cada um, para escutar um pouco qual é a tua perspectiva, qual é a tua opinião sobre esses dois pontos de vista, turma A, turma B, e como é que fica essa polêmica aqui de criptoativo, volatilidade e falta de regulação contra oportunidades de mercado e futuro do mercado financeiro. Obrigado, Leandro. Vamos lá, gente. Eu acho que sim, duas visões, né? A visão como investidor, eu sou meio averso a risco, tá? Mas eu tenho meus ETFs, né, que foram lançados na bolsa, tá? Eu acho que em algum momento eles vão render alguma coisa. Do lado corporativo, a gente, né, percebe na R3 uma procura global das grandes casas financeiras, né? As infraestruturas de mercado financeiro, os bancos, para que a gente fale mais sobre como se posicionar e quais são as tendências com relação a criptoativos. A primeira coisa que o André falou é perfeito, né? A gente não deve considerar criptomoeda. O Bitcoin foi lançado inicialmente como meio de pagamento, mas ninguém assim, não enxerga a possibilidade de você pagar alguma coisa com Bitcoin, por causa de latência, por causa de volatilidade, tá? Mas o que a gente percebe é que está todo mundo observando que existem oportunidades grandes e a volatilidade traz essas oportunidades. Acho que o BTG iniciou isso, foi um dos primeiros a perceber essa possibilidade. E a cada vez mais aquele preconceito que o mercado tinha, seja de reguladores, seja de instituições globais grandes, com relação a esses criptoativos, estão reduzindo. Então, em vez de olhar isso como uma ameaça, está todo mundo enxergando isso como uma oportunidade de criar, eventualmente, custódias específicas para criptoativos, produtos derivativos, fundos, etc. Tá? E esse é um movimento global e, inclusive, no Brasil, várias instituições financeiras nos procuram para que a gente fale um pouco mais a respeito disso. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que são oportunidades ótimas e volatilidade traz essas oportunidades, né? Legal. André, e aí você? Vamos lá. Esses pontos aí, Leandro, eu queria
tentar quebrar alguns mitos assim, tá? Que a grande maioria dessas discussões que a gente tem agora em relação aos criptoativos, criptomoedas, chame como quiser, não são características dessa classe de ativo, dessa possível classe de ativo. Qualquer tecnologia nova, ela traz junto com ela uma simetria muito grande. Tá? Por quê? Porque você não tem certeza de como é que vai ser a evolução dessa tecnologia. Se o negócio ganhar atração, pode ter uma simetria muito grande para cima, e se não der certo, vai para zero. Tá? Então é comum, sempre que você tem uma nova tecnologia, você ter movimentos de mercado, formação de bolhas, formação de volatilidade, que vem junto a isso. Aconteceu na internet, aconteceu na época das ferrovias, aconteceu no South Sea Bubble, lá em 1000 e sei lá, alguma coisa. Então, assim, isso é normal. Quando você traz isso junto a um movimento macroeconômico de expansão monetária muito grande, cara, a chance de você formar bolhas ao longo desse caminho é muito grande. Então, assim, é importante entender, isso não é uma coisa inerente aos criptoativos. Isso acontece, já aconteceu diversas vezes na história. E aí só alguns números, assim, 25% das ações do Nasdaq são mais voláteis do que o Bitcoin. Você pega uma empresa de biotecnologia, é muito mais volátil do que o Bitcoin. Então, assim, é só para a gente não ficar, de novo, entrar nas coisas com uma cabeça dogmática, porque senão você não vai encontrar o que você faz com aquilo ali, o que você vai fazer, aonde você pode dar. Então, assim, tem que ter essa abordagem, acho que bem, de novo, pragmática, e entender que é assimétrico, tá? Para bem e para mal, tem oportunidade, tem risco. Então, assim, igual ao mercado, não tem jeito. Você vai comprar uma ação de Petrobras, ela tem lá a simetria dela, tem a volatilidade dela, você tem que entender aquilo ali. Você vai comprar uma ação de biotecnologia, é isso aí. Você vai comprar um ETF que tem Bitcoin, tem Ethereum, todos os criptoativos, ok, entende, tá ok. Tá? Então, assim, não tem carimbo nisso aí. E para mim, cara, assim, é uma evolução, não tem jeito, é uma evolução, a gente tem que interagir. Agora, não dá para ficar só estudando também, né? A gente tem uma visão muito pragmática, muito prática da coisa, assim, para você aprender alguma coisa, você tem que estar engajado, tem que estar com o skin in the game, como falam lá fora, né? E na mesa de operação a gente tem muito aquilo, né? Você quer aprender alguma coisa, você estuda, mas tem que tirar a boleta, né? Depois você tira a boleta e põe um pouquinho dentro da tua carteira, você acaba prestando mais atenção. Então a nossa visão em relação a isso, sim, é bem pragmática nesse ativo. E uma coisa que eu falo muito para a turma lá, não tem que se apaixonar pela tecnologia. Tem que estar apaixonado pelo negócio e por que isso dá para trazer de produtos, serviços e evoluções para a forma que a gente faz as coisas, né? E assim, porque esse mundo particularmente de cripto tem muito disso, tá? Então, muito dogma, as tribos aí, tem um pessoal meio radical, tá? Então, a gente tem que sempre ter esses nortes para a gente não se confundir no meio do caminho. Aliás, a volatilidade que a gente vê é até mais um fator que lembra um pouco a internet lá dos anos 80, anos 90, que também teve a sua volatilidade, que depois acomodou, né? E eu vou até além. Quem estava no mercado brasileiro nos anos 90 e operou Telebrás, esse negócio todo, vai se lembrar que, vamos falar que não era uma coisa assim exatamente estável, né? Então... Legal, obrigado, André. Luiz, e a B3, como é que você vê aqui nesses fatores? Vocês estão na turma A ou na turma B? Acho que tem que identificar os riscos, né? Acho que no tema de riscos, volatilidade é claramente um deles. Então, a gente vê movimentos erráticos de preço, não necessariamente alinhados com macrotrends econômicos. Também tem outros riscos tecnológicos, de falhas, hackers, perda de acesso, risco ambiental, né? No tema ESG, de uso elevado de energia na mineração, que tem sido bastante discutido, risco de fraude, de manipulação de mercado, lavagem de dinheiro. E aí foi citado o risco regulatório, seja por um lado de falta de regulação ou, por outro lado, ações de reguladores que podem impactar os preços de mercado, como a gente viu recentemente no caso da China, por exemplo, com novas restrições à mineração e também a transações. E a gente falou em stablecoins, também está nesse pacote, tem risco de preço de stablecoins, né, que é o risco do lastro. Algumas não têm lastro em dólares, mas sim tem um portfólio de investimentos que tem commercial papers, empréstimos, títulos. Então, tem uma discussão sobre o nível apropriado de disclosure desse portfólio que ainda não é muito grande, e supervisão, auditoria, regulamentação para dar mais transparência e segurança para o investidor que compra stablecoins também.
Então, acho que é um mercado que está na infância, está crescendo, tem muito potencial, mas é importante identificar os riscos e ver como mitigá-los. E queria fechar apontando que um mitigador de risco importante é a educação. E a B3 apoia o investidor também na educação sobre os produtos. O hub de educação da B3, edu.b3.br, tem conteúdos educacionais sobre ETFs de criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre blockchain também. Quem quiser acessar, tem bastante informação lá. Luiz, obrigado. Eu acho que você tem absoluta razão. A educação é um processo, conhecimento é um processo importante, é uma etapa importante desse processo. Aristide, deixei para o final aqui. Eu sei que é uma pergunta difícil para vocês, mas como é que vocês estão vendo aqui toda essa polarização aqui em torno de um lado ter a volatilidade, falta de regulação e de outro lado oportunidade para alguns investidores que têm um apetite de risco maior, né? Acho que ficou claro aqui que o risco é grande, precisa ter conhecimento, precisa saber o que está fazendo, mas como é que o Banco Central vê esse posicionamento? Bom, primeiramente, acho que, sintetizando um pouco do que os colegas falaram, acho que o Banco Central tem uma preocupação muito grande em termos de educação financeira da população. A gente sabe que a população brasileira não é avançada em termos de educação financeira, e a preocupação quando aumenta, quando temos uma população que não tem uma poupança de longo prazo, uma poupança muitas vezes de curto e médio prazo, e ele começa a adquirir os criptoativos pensando num retorno rápido. E a gente sabe exatamente da extrema volatilidade que há nos criptoativos, sujeitos a questões internacionais, como o fechamento de mineradoras por parte da China, ou até sujeito, por exemplo, a um coração partido do Elon Musk e de repente, no outro dia, está caindo 10%, 20%, simplesmente por esse pequeno emoji e um Twitter. Então, é isso difícil de conscientizar a nossa população dos riscos envolvidos, até de agentes financeiros, dos riscos envolvidos. E é preciso deixar claro, bem transparente, quais são esses riscos para a população e que muitas vezes vão estar sujeitas a essas intempestividades de curto prazo. Sem dúvida, apoiamos aqui integralmente aqui que a questão da educação e conhecimento é fundamental nesse processo, né, para as pessoas saberem o que estão fazendo. Bom, pessoal, para esse bloco, vamos dar um pequeno intervalo aqui para alguns comerciais. Tem sido ótima a conversa, mas vamos dar uma pequena pausa aqui, voltamos daqui a pouquinho e peço a audiência para voltar. Já estamos de volta. Criar serviços financeiros invisíveis e incorporados ao estilo de vida das pessoas. Como criar uma estrutura digital robusta na nuvem para expandir o ecossistema de inovação contínua e fornecer uma proposta de valor unificada. Como conquistar novos clientes aumentando a inclusão financeira com custos menores. Essa é a nova era dos serviços financeiros e o que você faz pelas pessoas é o mais importante. Isso é Banking 4.x. Lidere a mudança e construa o futuro com a Capgemini. Isso é Capgemini. Is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. O que acontece ao combinar curiosidade e capacidade?
é possível superar qualquer desafio. Com SAS Vaia na nuvem, você domina os dados e é capaz de chegar a todas as respostas. SAS, Curiosity Forever. Em que os bancos investem? Os melhores em inteligência de dados. Com Analytics e IA, ajudamos a romper silos para tornar seu banco mais ágil e seu cliente mais feliz. SAS, Curiosity Forever. Em 2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias e não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding de seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito: explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas, soluções personalizadas de home office para sua empresa. Olá, nós somos a IDWall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Boa tarde, pessoal. Voltamos com o nosso painel de CBDCs, NFTs e stablecoins e o impacto dos ativos digitais no mercado. Lembrando que estão conosco no painel Aristides Cavalcante, do Banco Central, André Portillo, do BTG Pactual, Luiz Contic, da B3
e o Keiji Sakai, da R3. Bom, para retomar o debate, eu vou fazer uma última rodada aqui com vocês e eu gostaria de colocar aqui em discussão dois aspectos, né? Numa única pergunta, eu vou fazer uma rodada com cada um de vocês. A primeira deles é o que vem surgindo agora, mais recentemente, a gente tem começado a ouvir sobre as NFTs, né, que são os ativos não fungíveis e os impactos das NFTs no mercado. E a segunda pergunta é um pouco o que a gente vislumbra, qual é a ambição de cada um de vocês para o futuro com relação aos criptoativos e ao blockchain propriamente dito, como é que a gente vê o futuro do mercado financeiro? Eu queria te ouvir um pouquinho, eu vou começar dessa vez aqui, vou começar pelo André. André, então, qual a sua opinião e fala um pouquinho das NFTs para a gente. Vamos lá. As NFTs, assim, é um caso de uso, vamos falar assim, dessa tecnologia que já existe há algum tempo, mas que veio aí para as manchetes mais recentemente agora, por causa de tudo que a gente viu de leilões de NFTs aí sendo vendidos por milhões e milhões de dólares. Um caso muito bacana da NBA, que fez o NBA Top Shot, onde eles digitalizaram e vendem esses collectibles, que nos Estados Unidos é muito usado, dos jogadores. Eles transformaram isso em NFTs, foi uma plataforma que teve muito sucesso também. Para a gente, assim, é um outro caso de uso, tá? E que não é restrito ao mundo, como a gente vê mais nas manchetes, de arte e de indústria criativa. Você pode ter isso, por exemplo, para imóvel. Porque você não pode ter que a tua escritura é um NFT do imóvel e você tem a transação disso aí eventualmente de uma forma muito mais segura, muito mais verificável, muito mais rápida e muito mais barata, né? É um mercado aí, só nisso aí tem um tamanho de coisa para fazer absurdo. Então, assim, é um caso de uso para a gente não tem nada ainda muito específico disso, tá? É uma coisa muito nova, ainda tem muita coisa para maturar ainda, muito oba-oba também, vamos combinar, né? Então, mas sim, sem dúvida alguma, é um dos casos de uso que tem muito potencial, tá? E de novo, muito assim, não querendo me estender muito, mas do que a gente já discutiu aqui, a visão é muito pragmática. Eu acho que a gente tem que entender que a partir do momento que você digitaliza inicialmente e depois você descentraliza, é impossível você tentar adivinhar para onde vai a tecnologia, para onde vai o negócio. Tá? Quem começou na internet de escada, mandando e-mail, já achando aquilo legal à beça, jamais ia imaginar o mundo que a gente tem hoje, 20, 25 anos depois. E assim, eu acho que muito desse caminho vai acabar acontecendo na indústria financeira por conta dessa tecnologia nova. A questão é como é que a gente faz isso de uma forma segura, como é que a gente faz isso de uma forma que dê proteção para o cliente final, para o usuário no final das contas, né? E como é que a gente consegue montar, que é um dos grandes desafios, um arcabouço regulatório que permita, que não coíba a inovação e que permita que esses produtos e serviços que vão melhorar a vida das pessoas cheguem ao mercado. Tá? A gente vai ter muito desafio regulatório daqui para frente. E, de novo, acho que a indústria financeira está passando por isso mais agora, mas já vem acontecendo já. As jurisdições físicas estão meio que sendo contestadas, né? Então, assim, vão ter que inventar como é que a gente vai cuidar disso aí. Eu não sei a resposta. Mas, assim, o caminho parece muito promissor. Óbvio, o caminho não é linear. A gente vai ali, dá uma aí para cima, outra para baixo, uma cutucada aqui, outra ali. Mas, sim, a gente está muito animado. E, mais uma vez, assim, botando a mão na massa e trabalhando, interagindo para trazer coisas legais para o mercado e para os clientes. Legal. Luiz, eu vou passar para você agora. Como é que você me fala aqui um pouquinho das NFTs e o futuro desses mercados? Como é que a B3 está vendo isso daí? Então, começando com NFTs, né, um certificado registrado em blockchain de autenticidade e propriedade de um ativo digital, começou com muito foco em arte colecionáveis, como o André falou, então arte, vídeo, foto digital, casas de leilão também envolvidas nesse processo. Mas é bem relevante também a tecnologia por trás, né? Não só de NFT, mas de tudo que a gente tem falado, a tecnologia de blockchain e como integrar essa nova tecnologia. Então, como, por exemplo, a ASX, a Bolsa da Austrália, tem um projeto de clearing baseado em blockchain. Esse projeto foi adiado de 2021 para 2023, o lançamento dele,
por causa dos picos de volume do ano passado, mas está vindo, e é um processo que a gente tem que acompanhar, a B3 está acompanhando também, vendo como a gente integrar blockchain nos nossos processos, na nossa operação. Então, é inegável o interesse que esse assunto gera, seja blockchain, criptoativos, é inegável o crescimento desse mercado e o grande potencial da tecnologia de blockchain, e é fundamental entender, conhecer as possibilidades, as características, os riscos, a aplicabilidade, acompanhar o desenvolvimento e buscar oportunidades. Então, a gente já falou de criptomoedas e já existem mais de 4.000 criptomoedas. Falamos de NFTs, de CBDCs, que devem chegar no futuro próximo. E é uma nova tecnologia com grande potencial e a gente, mercado, investidores, reguladores, a B3 como infraestrutura de mercado, a gente está aprendendo e dando passos importantes. Então, a B3 está envolvida em todos os aspectos do assunto, seja com novos produtos de investimento, novas tecnologias, oportunidades de negócio, para atender os clientes, o mercado e sempre alinhados com os reguladores, com o Banco Central, incluindo os trabalhos para a moeda digital do Brasil. E queria aproveitar para finalizar agradecendo o convite da Febraban e agradecendo a mediação do Leandro, os colegas de painel, e colocar a B3 à disposição para mais discussões sobre o assunto. Obrigado, Luiz. Keiji, e aí? E a R3, como é que vê esse mercado futuro, a parte das NFTs? Como é que vocês estão vendo isso daí? Como é que estão trabalhando com isso de forma coordenada? A gente vem acompanhando alguns projetos de NFTs, tá? Mesmo aqui no Brasil existem algumas startups, algumas empresas. Essa semana teve até uma live de alguns projetos de NFTs. A gente acompanha porque a gente basicamente faz parte do nosso core, tá? Soluções baseadas em blockchain. Mas a minha expectativa é que mais para frente a gente não fale de blockchain, né? A gente fale de soluções. Tá? Então, blockchain é basicamente um meio. Né? A gente não fala mais do banco de dados que está atrás de uma aplicação. A gente mal fala de internet quando fala de uma aplicação. Tá? Então, blockchain é um meio. Mais para frente, a gente espera não ter que falar sobre blockchain quando a gente falar de alguma solução. E com relação a futuro, eu acho que assim, a gente está falando, né, de vários ativos digitais. Isso significa que a gente está falando muito da tokenização, né, do mercado. E quando a gente fala de tokens, né, uma representação digital de qualquer coisa, a gente pode considerar até, né, um non-fungible token. Se a gente fragmentar ele e criar vários, né, pedacinhos, você tem vários tokens que podem ser comercializados. Tá? Então, a gente está enxergando muitos projetos de tokenização de ativos, no Brasil, inclusive. No LIFT, no Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central, aparecem vários projetos super interessantes. Então, eu acho que mais para frente a gente vai ver muito mais ideias inovadoras sendo implementadas e trazendo vamos dizer, um giro maior de oportunidades de negócio. Tá? E agradecer também, de novo, a participação aqui. Legal, eu acho que realmente o blockchain passa a ser meio, né? Não é o fim. Então, acho que aqui a solução ela acaba sendo uma ferramenta para te levar a uma solução, a uma aplicabilidade qualquer, né? Legal. O Aristide, eu vou passar agora, você vai praticamente vai encerrar o bloco aqui, mas eu vou botar uma pequena pitada aqui. Obviamente que a gente falou há pouco, por exemplo, das moedas digitais, do CBDC, o Banco Central criou um grupo de trabalho, mas o que a gente tem observado também, outros bancos centrais também trabalhando sobre o tema. E eu imagino que vocês estão se coordenando, diversos bancos centrais, ou se falando, tanto em função de regulação, algumas regras de negócio. Isso vai ter que ser de alguma forma, você vê de alguma forma essas regulações com relação especificamente aos CBDCs, sendo uma regulação que vai ter que ser coordenada entre todos os bancos centrais, ou você vê uma certa independência em diferentes jurisdições? Como é que está sendo esse trabalho um pouco? Compartilha um pouco com a gente como é que está sendo esse trabalho um pouco de bastidores aqui, de toda a condução da infraestrutura, do arcabouço regulatório com relação aos CBDCs, que eu imagino que está sendo uma loucura em função da grande quantidade de jurisdições que estão tratando sobre o assunto. É verdade, sim, o tema CBDC é um tema que está na agenda prioritária de diversos bancos centrais. O Banco Central do Brasil, a gente participa de diversos fóruns, principalmente, por exemplo, em torno do BIAS, através do Innovation Hub, vários experimentos onde a gente tem a oportunidade de trocar ideias e percepções com outros bancos centrais. Um ponto importante já observado é que os bancos centrais as jurisdições têm diferentes necessidades e aplicabilidades da CBDC.
o que torna, muitas vezes, não ter um modelo único de referência no momento da CBDC entre os diferentes países, mas, ao mesmo tempo, você sabe que a CBDC pode ser um habilitador para melhorar a eficiência, principalmente de pagamentos transfronteiriços, e que dentro desse desafio, é claro, necessário uma coordenação entre os bancos centrais para que essas moedas soberanas sejam digitalizadas. E dentro desse processo, e muitas vezes quando a gente pensa em modelos descentralizados, como o Keiji bem ressaltou, o grande desafio eu não vejo do ponto de vista da tecnologia, do blockchain específico, mas a governança que vai suportar todos esses modelos de negócio descentralizado, que torna muitas vezes muito mais complexa uma governança descentralizada. É dentro desse processo que o Banco Central tem conversado e coordenado com diversos atores, não só do ponto de vista de modelo, tecnologias, mas todo o arcabouço de governança que vai suportar esses processos para, enfim, ter uma percepção mais clara da eventual regulação necessária para suportar esses modelos. Bom, muito obrigado. Obrigado, Aristide. Imagino que vocês estão trabalhando bastante lá e, mais uma vez, muito obrigado a todos. Olha, Luiz, André, Keiji, Aristides, quero, em nome da Febraban, eu agradeço demais a atenção, a disponibilidade de vocês de trazer mais uma versão do SEAB Febraban 2021. Essa conversa direta com o público, sempre que nos acompanha, tem sido muito proveitosa e muito produtiva. Eu quero convidar a toda a audiência para visitar a exposição virtual, conhecer os nossos patrocinadores que trouxeram muito conteúdo para o evento, e aproveitar para participar do concurso e concorrer a um smartphone de última geração. Basta clicar em cada estande que você visitou e depois responder uma pergunta muito rápida, muito simples. Muito obrigado e até a próxima.